Oi, gente, sejam muito bem-vindas no meu canal. Eu sou a Belle Artesã e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma case, né? Uma capinha. Pode ser pra Kindle, pra notebook, eu fiz pra tablet e olha só como ficou. Linda! Eu usei aqui barbante 85% algodão, aquele comum mesmo, número 8, em duas cores. Aqui eu tenho um verde militar e um off-white, tá? Dá pra ser até um necessaire, gente, ficou muito bonitinha. Pra fechar, eu usei uma continha de madeira, mas você pode usar um botão, tá? Botei a conta de madeira porque eu não tinha botão grande. Tem que ser grande pra ficar legal. Olha só por dentro como fica perfeito. Essa técnica do fio conduzido, ela é muito legal. Você consegue fazer desenhos diferentes na peça. A peça fica com uma estruturação melhor, tá? E eu fiz aqui no tamanho que a cliente pediu. Ele tem 22 centímetros por 28, tá? Porque o tablet dela, ela me passou as medidas de 20 por 27. Tem que ficar um pouquinho maior, tá? E o fundo, ele é totalmente verde, de uma cor só, e só tem duas carreiras de ponto alto. Então, esse fundo, ele deu aqui uns 3 centímetros de espessura, de largura, e é o suficiente, porque o tecido, ele abre assim. E como é que eu sei o tanto de correntinhas que eu preciso fazer no início? A minha cliente me deu o tamanho de 27 centímetros. Se você fizer uma correntinha de 27 centímetros, no final vai ficar muito grande a sua peça. Então, você tem que fazer menos. Mas quanto menos, a gente tem que testar. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma correntinha de 27 centímetros, que foi o tamanho que ela me pediu. E eu fiz a base e eu fiz até a segunda carreira. Então, eu fiz a base completa, a primeira e a segunda carreira. E aqui eu parei. Eu cheguei aqui na segunda carreira, eu parei e medi. Por que eu fiz isso? Vai ter que desmanchar esse trabalho? Vai ter, não tem jeito, tá? A não ser que, pra você não ficar testando, errando, acertando, que pra mim leva mais tempo, eu prefiro fazer assim. Depois que eu medi, eu vi quanto que deu. A minha deu 33 centímetros. Ela queria 27, deu 33. Ficou com 6 centímetros a mais. Então, eu tinha que tirar esses 6 centímetros da minha correntinha. Pra não ficar muito justo, em vez de eu tirar 6 centímetros, eu tirei 5, tá? Então, em vez de eu fazer uma correntinha de 27 centímetros, eu fiz uma correntinha de 22 centímetros. E aí, deu o tamanho exato como a minha cliente queria. Então, você vai ver aí que eu comecei com esse tamanho de correntinhas, porque eu queria esse tamanho aqui de case. Se você quiser para um Kindle, para um notebook, que são tamanhos diferentes, use essa técnica. Faça até a segunda carreira, veja o quanto que deu a mais e subtraia para as correntinhas. Então, dito isso, vamos lá fazer a nossa capinha. Eu comecei meu trabalho fazendo um cordão de correntinhas com 22 centímetros. Depois, você vai fazer 3 correntinhas a mais. Então, primeiro o cordão com o tamanho que você quer e depois vai fazer 3 correntinhas a mais, porque vamos trabalhar em pontos altos. Você conta as 3 correntinhas que você fez e na quarta você faz o seu primeiro ponto alto. Você vai fazer pontos altos durante toda a extremidade do nosso cordão de correntinhas, até chegar lá no final, onde eu coloquei um marcador, que eu coloquei esse marcador só para facilitar a gente ver onde é que é o último ponto, né? Tá esse marcador aí. E agora eu fiz até o final, cheguei no meu marcador, vou remover para fazer a lateral da minha peça, né? A voltinha. Para fazer essa volta, no meu último ponto, eu coloco 3 pontos altos no mesmo ponto. E é assim que fica. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base do outro lado. E aí, eu já vou envolver esse fiozinho do início, tá? E a nossa volta fica perfeitinha assim. Peguei o marcador e eu marquei o ponto do meio da minha volta. Então, eu não fiz 3 pontos no mesmo ponto de base,
Eu peguei o marcador e marquei o ponto do meio. E agora você vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da nossa lateral da peça, igual fizemos na primeira lateral. Então, agora é só seguir fazendo ponto alto em cada ponto de base até chegar lá no final, tá? Vai ficar dessa forma. Olha só como fica, já cheguei lá. E agora nós vamos fazer a lateral que tá faltando, né? Já fizemos a volta lá de trás, agora falta fazer a volta nessa ponta aí. Então, nos 3 correntinhas que eu subi, eu vou na primeira e eu faço os meus 3 pontos altos aí, ó. Bem onde eu mostrei, na primeira correntinha ali por dentro. Você faz 2 pontos, o terceiro é o meu fechamento. Então, nesse lado, como eu vou fechar, e no fechamento eu simulo uma laçadinha, meu fechamento é o meu terceiro ponto. Aí, eu tô colocando um marcador, né? Nesse caso, é um fio de outra cor, serve também. Então, eu coloquei no primeiro ponto da minha volta, né? Dos 3 pontos. Que aí, eu vou marcar o primeiro e o último. Voltei lá naquele marcador que eu marquei o do meio. Lembra que eu marquei o do meio? Tirei do meio e coloquei na ponta. E aí, na outra pontinha, eu coloquei outro marcador. Que aí, eu tô marcando o primeiro ponto da volta e o último ponto da volta, tá? Então, ficou as pontinhas todas marcadas. E em cada lateral dessa, tem a mesma quantidade de pontos. Em um lado e do outro lado, tá? Porque só assim a nossa base fica retinha. E agora sim, tudo marcadinho, vou fazer o meu fechamento. Então, eu vou colocar minha agulha no primeiro pontinho da carreira, vou puxar a laçadinha de trás pra frente, muito cuidado pra não desfiar, tá? Porque esse fio de algodão, ele tende a desfiar. E aí, com o meu laçado ainda na agulha, eu vou introduzir a agulha lá pra trás pra fazer um ponto alto fake. Aí, eu puxo do novelo e fiquei com 2 na agulha. Assiste devagarzinho que você vai ver o que eu fiz e vai ver como é fácil fazer esse ponto alto fake. Fica bem melhor do que subir com as 3 correntinhas, olha como ele fica. E agora, a gente vai fazer a parede da nossa bolsa. E essa parede, observe, eu estou pegando no meio do ponto e no gominho que tem atrás dele, olha só. É no meio mesmo do ponto, porque para poder eu subir melhor e ficar com um detalhe, tá bom? Depois do meu ponto de fechamento, eu vou fazer 4 pontos verdes para trocar de cor. Então, já tô fazendo aí o quarto. E nesse quarto ponto, eu só fecho até metade do meu ponto alto. E agora, eu já coloco o meu fio off para fazer a troca de cor. E essa troca de cor vai ser sempre na metade do último ponto, para ficar uma troca perfeita. Agora que eu já introduzi a cor nova, eu vou conduzir o fio verde, que eu vou trocar de cor mais pra frente, depois de 4 pontos brancos, e um pedacinho que ficou do fio branco para arrematar. Então, eu tô conduzindo os 2 ali. E aí, eu já fiz o meu primeiro ponto com o off. Agora, eu vou fazer mais 3. Vai ser a troca de cor feita de 4 em 4 pontos. Vai ajeitando, né, o teu ponto, puxando. E agora, fazendo o quarto ponto, que é o último ponto, sempre pegando a laçadinha de trás só, tá, gente? Eu só faço até metade, eu não fecho o ponto inteiro. E aí, eu vou puxar o fio verde. Puxo ele no lugar do branco e fecho. Olha como fica perfeita a troca de cor. E agora, mais 4 pontos no fio verde. Eu vou intercalar essas 2 cores nesse projeto para ficar bonito, né? Eu acho que fica bonito quando a gente intercala cores. Observe essa minha repetição, tá? São de 4 em 4 pontos. E no meu último ponto alto, eu não fecho por completo. Só fecho até metade do ponto e vou terminar de fechar com o fio
da nova cor, tá? E assim a gente vai fazendo todo o trabalho, né, no fio conduzido. Não se esqueça de pegar atrás do ponto, tá? Sempre você ajusta e não se esqueça de pegar ali atrás o gominho, que dá mais firmeza quando a gente faz assim. E siga fazendo essa repetição, não é difícil, é só você lembrar que no quarto ponto, o último ponto, você vai fechar com a cor nova, com a cor da próxima sequência de 4 pontos. E vai ficando assim. Como a gente tá pegando na alcinha de trás, fica com esse detalhe, ó que lindo. Faça isso até chegar lá no nosso primeiro marcador, que é onde a gente vai fazer a nossa volta, né? A nossa quina oval. Cheguei aqui no final e olha como fica bonito, né, essas cores intercaladas. Na nossa quina oval, né, nos 3 pontos que a gente fez para dar a virada, nós não vamos fazer troca de cor. Vai ser sempre na cor base, que é o preto, ou o verde, perdão. Então, eu já tirei o marcador e vou fazer os 3 pontos verdes referentes a minha lateral. Na minha lateral sempre tem 3 pontos. Eu vou tirar o último marcador para fazer o terceiro ponto verde. E agora eu vou fechar com branco, porque na minha sequência as cores de um lado vai ser igual a do outro lado, tá? E aí eu já vou fazer 4 pontos brancos. Sempre vai puxando o fio que tá sendo conduzido, porque ele tende a ficar mais solto. Então, você vai puxando. Não puxa demais, só pra ajustar. E vai fazendo os pontinhos. Lembrando sempre de quando chegar no quarto e último ponto, você não fechar por completo e fechar só com a outra cor, né? A cor da próxima sequência. E olha como é que vai ficando. Ó, na direção certinha. Agora, 4 verdes. E é só dar sequência, tá? Não tem erro, não. É bem facinho. É só observar se você tá fazendo a sequência correta, né? Na mesma direção de um lado e do outro, vai ser igual a sequência de cores. Faça aí, ó, como fica. Como a sequência dá certinho, agora eu vou fazer branco, depois verde, depois branco, depois verde, até chegar lá onde eu marquei com o barbante. Cheguei aqui onde eu marquei com o barbante, que foi verde. E olha só, observem. A minha lateral, os meus 3 pontos lateral vai ser verde, tá? Então, eu vou fazer uma marcação que vai ficar muito verde. Então, os 4 pontos ali vai ser branco. Eu marquei onde eu vou começar o branco. E agora, eu vou fazer verde até chegar lá. Então, nessa sequência, vai ter bastante ponto verde aí nessa lateral. É assim mesmo, tá? Vamos lá fazer o nosso verde da lateral. São 3 pontos. Sempre conduzindo o fio branco. Não esquece de conduzir, senão atrapalha depois. Nosso último ponto desse lado é sempre o fechamento. Então, vai no primeiro ponto, coloca a agulha de trás pra frente, leva a alcinha lá pra trás. Olha só. Devolve pra agulha que a gente vai fazer nosso ponto alto ou fake, tá? Agora, você coloca lá pra trás ainda com o fio na mão. Olha só, observe que eu tô tomando cuidado pra conduzir o off, tá? E agora eu fiz o meu ponto alto, fake. Ajeita a tua peça e olha só, o próximo ponto é o marcador. Esse marcador aqui ficou branco, vai ser o branco. Então, eu vou tirar essa última correntinha e fazer ela branca, tá? Pra poder ficar a troca de cor perfeita. E agora eu faço 4 pontos brancos. Então, além de eu intercalar, eu também nas carreiras, a carreira de baixo que era verde, a de cima vai ser branca, tá? E eu não preciso nem contar mais os 4 pontos, porque só olhando o que tá embaixo,
já me mostra o que é que vai ser, onde é que eu vou ter que parar, tá? Vai ajeitando a tua peça direitinho. E agora, cheguei no último ponto, vou puxar o verde. E vai ficar assim, embaixo verde, em cima off. Agora que tá embaixo off, em cima vai ser verde. É assim que eu vou intercalar a minha bolsa, a minha capa, né? E observe também que nessa carreira, eu não tô mais pegando na alcinha de trás, viu? Tô pegando na cabecinha do ponto normal. Pegar na alcinha de trás só foi na primeira carreira, agora não precisa mais, tá? Então, vou fechar aí com o branco agora pra dar sequência na nova cor. E agora de baixo é verde e o de cima vai ser branco. Pode pegar normal as duas cabecinhas do ponto. A partir de agora, todas as carreiras vai ser assim, pegando na cabecinha completa do ponto. Só foi na primeira mesmo que a gente pegou na alcinha de trás. Agora não tem segredo não, gente, é só seguir fazendo essa intercalação, tá? Esse intercalamento, nem sei se essa palavra existe. E observe, ó, embaixo de uma cor, em cima de outra, embaixo de uma cor, em cima de outra. E a lateral sempre verde, tá? Eu vou fazer até chegar na lateral ali e volto com vocês pra mostrar, tá? Só pra não confundir, ficar tudo bem certinho. Ó, cheguei aqui na lateral e essa é minha lateral, os 3 pontos são verdes. Eu vou só dar sequência no verde, ó. 3 pontinhos lateral sempre vai ser verde. E esses 4 brancos aí, ó, em cima também vai ser verde. Então, olha só a quantidade de pontos verdes que a gente vai ter agora. É assim mesmo, tá? Então, aí, eu já não vou mais fechar com branco, porque a minha sequência vai ser verde. Então, vou fazer os 3 pontos verdes da lateral. Terminei com 4 pontos verdes, porque foi o que a minha sequência deu. Vou fazer os 3 pontos verdes da lateral e mais 4 pontos verdes, porque é o que tá me dizendo aí a minha sequência, porque os pontos de baixo são brancos, tá? Então, é só você observar a sua peça mesmo, que ela vai te mostrar a cor que você vai colocar na carreira de cima. Então, vai ter carreira que vai ter essa quantidade de fios verdes, né? Pontos verdes. Só agora é que eu vou trocar pro off. Olha só quantos pontos verdes eu fiz, né? Agora eu vou fazer o ponto off. Foram 11 pontos verdes. Mas é assim mesmo, você tá fazendo a sequência correta. Então, agora é só seguir na sua sequência, tá? Lembrando que a lateral vai ser verde, que é a cor base da minha peça. E a troca de cor apenas nas laterais mesmo da capinha. Segue fazendo a sua sequência de cores aí, até chegar lá na última lateral, né, que vai ser quando a gente vai subir mais uma carreira. Pronto, cheguei aqui na outra lateral, olha só como ficou, bem intercalado, tá? Embaixo de uma cor, em cima de outro, acho que fica bem bonito assim. E agora, cheguei lá no último, onde eu vou fazer minha lateral, que ela vai ser sempre verde, e vou fazer meus 2 pontos verdes, e o terceiro é o fechamento. Para fazer o fechamento, é sempre igual. Eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, né, no primeiro ponto, de trás para frente, e vou levar essa laçadinha lá para trás. E sempre vou começar com o meu ponto alto fake, mas se você tiver dificuldade, pode começar com 3 correntinhas de subida, não tem problema não, tá? Eu só acho que o ponto alto fake fica mais bonito. Então, com minha laçada na agulha, assim mesmo, eu já coloco minha agulha lá para trás. Envolvo meu fio off e faço o meu ponto alto fake. Olha só como é que vai ficar a nossa peça. Quando eu faço a peça piloto, é aqui que eu faço, né? Faço esse tamanho todo aí e meço, foi o que eu fiz. Olha só, eu medi, vi o tamanho que estava
e fiz a subtração lá nas minhas correntinhas. Agora deu tudo certinho. Eu só vou agora crescer a altura que a minha cliente deseja, tá? A lateral, a largura vai ficar já certinha. Então, é só você fazer, gente, uma repetição, tá? Repita até chegar no tamanho que quer. Cheguei aqui no tamanho desejado, olha como ficou linda. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, né? E ficou muito bonito. Do tamanho exato que a minha cliente deseja, olha só. Deu 20 centímetros aí. E agora, a gente vai fazer um acabamento. Mas antes, eu vou contar aqui o meio da minha peça e vou colocar um marcador. Então, contei 4 quadradinhos de um lado, 4 do outro, botei o marcador no meio. E agora, eu vou fazer, continuar, né? Eu vou fazer o acabamento. Eu não preciso mais conduzir o meu fio. Então, o meu fio branco, off, eu vou cortar. Deixo um espacinho aí grande e corto. Vou trabalhar só com o fio verde. Então, vou fazer novamente o meu fechamento normal, mas agora não vou fazer ponto alto fake, tá? Deixa o fio branquinho aí pra trás, pra gente arrematar depois, tá bom? Ajeita o fio aqui e coloca na agulha de novo, olha só. Agora eu tô colocando o fio na agulha depois que eu introduzir a agulha lá pra trás. Eu não vou fazer ponto alto fake, eu vou fazer um ponto baixo normal. Vou finalizar minha peça com uma carreira de pontos baixos. Deixa o fio branco lá pra trás, depois a gente arremata ele e faz uma carreira de pontos baixos. Eu vou fazer ponto baixo em cada ponto de base até chegar lá num marcador que eu coloquei ali no meu meio da peça. Pronto, cheguei aqui. Eu vou remover o marcador, fazer um ponto baixo e subir 25 correntinhas. Pronto, subi minhas 25 correntinhas e eu vou introduzir minha agulha, olha só onde eu tô introduzindo, dentro do ponto que eu fiz para subir as correntinhas. Eu vou fazer um baixíssimo, vou trazer por todas as pontinhas aí de ponto, né? Todas as laçadinhas de ponto e vou fazer esse elo. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo, tá? Olha só como ficou o elo preso. Esse elo vai servir para fechar a minha peça, tá? Se você quiser fechar com botão, como eu vou fazer. Se você quiser fechar com zíper, não precisa fazer isso, é só você seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Vou fazer e agora, chegar no final, eu volto aqui. Cheguei no final, fiz ponto baixo em toda a minha volta da peça para dar esse acabamento bonito. E vou só arrematar agora os meus fios. Corto o fio verde e vamos fazer o nosso fechamento de finalização. Então, eu coloco minha agulha de trás para frente de novo. Então, eu puxei todo o fio, né? E vou colocar lá para trás e vou simular uma correntinha para fechar. Olha só, coloquei no primeiro ponto lá para trás. Então, voltei no último ponto, por dentro do ponto no meio e puxo de novo. Ajusto para ficar do mesmo tamanho. E aí, atrás, eu vou levar esse fio verde até chegar bem pertinho do off que a gente deixou lá no início da carreira, lembra? A gente deixou o fio off aí quietinho. Agora é só levar o fio verde até chegar bem próximo dele, a ponto que a gente consiga fazer um nó. Olha só, cheguei pertinho e vou fazer um nó. Você faz um nó, aperta com cuidado para quando você apertar não deformar ali, ó, tá vendo? O meu deformou. Então, eu solto um pouquinho, porque tem que ficar a cabecinha desse ponto aí que a gente simulou, tem que ficar do tamanho das outras. Senão, a cliente acaba percebendo onde é a finalização, a peça não fica bonita, né? Fica deformada. Aí, agora, eu terminei de fazer o meu nó, né? Depois que eu ajeitei. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar uma agulha menor, a mesma agulha, uma agulha tapeceiro, do jeito que você tá acostumado.
e vai levar esses fios que sobraram aí por dentro da peça, né? Por dentro de alguns fios. É só levar e arrematar, né? E cortar. Só para esconder mesmo esses fios. Então, leva para um lado e para o outro, para o mesmo lado e corta. Prontinho. Olha que linda que ficou. Olha só. Ficou muito fofa. Olha o nosso elo aí pra gente fechar. Agora só falta colocar o botão para poder fechar. Lembra que a cliente vai colocar alguma coisa aí dentro. Então, se ela colocar bastante coisa, eu preciso de uma folga. Eu não posso deixar muito apertado, tá? Eu vou usar para fechar essa conta de madeira, porque eu não tinha botão mesmo. Se eu tivesse um botão grande, eu tinha colocado no botão, tá? Para colocar a conta de madeira, ela tem um furo no meio, né? Eu vou colocar, numa agulha tapeceira, eu vou colocar um pedaço do fio e vou passar por dentro dessa continha de madeira, olha só. Aí agora, eu já medi a altura que eu quero para a cliente fechar a peça. E vou pegar esses 2 pedacinhos de fio, né? Esse pedacinho de fio que eu coloquei dentro da madeira e vou levar lá para trás. Agora é só você apertar o nó, né? Depois que você acertar se o tamanho tá certo, você aperta o nó e passa de um lado e do outro para esconder esses fios aí por dentro da trama, tá? E prontinho, a nossa peça ficou pronta, olha só que linda, vamos medir de novo. Ficou com 22 centímetros aí, contando o fundo da peça, por 27, tamanho ideal que a cliente pediu. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que tenha sido fácil para vocês. Façam e me marquem, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.